Na entrevista técnica da semana está conosco Rui Nicolini, que é gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, também atua na assistência técnica daquela região da Cotriel. Vamos falar um pouco sobre as lavouras de soja nessa primeira semana do ano. Rui, como é que foram as chuvas dessa semana? Elas recuperaram o estande de desenvolvimento da soja, até elas surpreenderam muitos dos nossos produtores. Saudação a você, obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu gostaria de cumprimentar o nosso associado, o nosso ouvinte, e dizer que a nossa região tem sido contemplada com boas chuvas. Passamos um período, uns 15 dias, que faltou um pouquinho, bem localizado aqui no Pontão do Butiá e São Lourenço. Os arredores já estavam um pouco melhor. Mas essa semana que passou agora, as chuvas foram boas, foram expressivas, e a soja ainda está num ciclo ainda que ela aceita uma quantidade menor de chuvas, né? Ainda está em desenvolvimento, né, começando a floração, algumas ainda que já está começando a formação de vagem, né, são poucas lavouras. Então, a quantidade de chuva que é necessária nesse período ainda é um volume um pouco baixo, mas eu diria assim que, de uma maneira geral, pela expectativa que se tinha de um ano bastante ruim, para nós aqui, na nossa unidade, a região que ela atinge aqui, nós estamos sendo bem contemplados com chuvas, está bem tranquilo, eu diria, que as lavouras estão assim com um potencial muito bom, estão assim muito bonita, muito vistosas, né? Rui, sobre as cultivares de soja, claro que a gente teve, né, por questão de tempo no ano passado, muitos produtores já plantando quase ali na segunda quinzena do mês de dezembro. Em relação a essas e as plantadas na época costumeira que os produtores costumam implantar ali, claro, tem produtor que implanta no fim de outubro, são poucos, mas principalmente, predominantemente no mês de novembro e a primeira semana de dezembro. Como é que está o desenvolvimento desses cultivares? Tem algum que está mais atrasado em termos de desenvolvimento, visto que você acabou de relatar aí essa questão da quantidade menor de chuvas do que o esperado? Eu diria que a grande quantidade, na verdade, do plantio nosso se fez durante o mês de novembro. Do início de novembro, algumas plantadas, muito poucas plantadas durante o mês de outubro, que a condição não tinha umidade para se plantar, e ficou a grande maioria até para o dia 20 de novembro, tá? Algumas lavouras que, de repente, faltou um pouquinho de umidade, a questão de pastagem, que na nossa região tem algumas coisas de pastagem, que foi plantada mais no tarde. Mas eu diria que, assim, se tinha uma expectativa, na verdade, a semente, esse ano não era uma semente top, vamos dizer assim, né? Mas a gente se surpreendeu com os estandes das lavouras, o que o produtor botou, germinou, até porque as chuvas eram de volumes baixos, mas em poucos dias chovia novamente, então o produtor plantava e chovia em cima e germinava. Então, eu diria assim que todas as lavouras, com exceções de algumas coisas pontuais, nós estamos com um stand muito bom, e isso é muito importante, né? Que se usa uma semente de qualidade, né? A cooperativa disponibiliza semente de qualidade com tratamento industrial, né? Uma semente, eu diria que é a primeira coisa que você precisa ter na lavoura, uma semente, né? E um stand bom de lavoura. Para depois a gente pensar nas outras coisas, né? Na dessecação, nos tratos culturais, né? No tratamento de doenças e de pragas e a questão de dessecação também. Uma coisa que chama atenção, e são coisas que vêm, de repente, lá do inverno já, né? O produtor tem que pensar no manejo de inverno para as principais plantas daninhas, como a buva. E uma coisa que chama atenção, que se você sai a campo hoje, você vê as lavouras totalmente infestadas de buva, tá? O que aconteceu? Alguém que manejou um pouco diferente conseguiu ter um êxito maior. O produtor, quando colhe o trigo, que fica aquela palhada, ou colhe a aveia, ele tem que dar um intervalo, pelo menos dar uma chuva em cima, para aquela planta que está debaixo da palha consiga sair fora, que ele consiga atingir ela, né? E alguns produtos que hoje já serão banidos do mercado, que ainda estão liberados para ser usado, a eficiência foi muito baixa. Então, o que a gente vê hoje? Umas lavouras totalmente infestadas de buva.
Aí o que acontece agora? Nós não temos produtos para controlar em cima da soja. A única coisa que nos resta é a capina. E a capina, você sabe que depende, a mão de obra é difícil, e aonde tu tem uma quantidade grande de palhada, para você capinar no meio da soja é uma coisa muito difícil. Então, nós vemos as lavouras de soja esse ano com muita buva. E era uma coisa que nós não via mais. O produtor, sei lá, se descuidou um pouquinho, né? A gente aprendeu a controlar a buva e nós não tínhamos mais problemas. O rabo de burro, a gente sofreu com ele, aprendeu a controlar, hoje nós não temos mais problema no rabo de burro, né? Existem outras plantas daninhas que já estão surgindo, o caruru é uma delas, já com algumas lavouras com problema, né? Caruru resistente, é uma coisa que nós temos que pensar também para frente. Então, eu diria que uma coisa que chama atenção nesse momento é o controle das plantas daninhas, que poderia ser feito lá no inverno para depois no verão, quando for plantar soja, você consiga um controle melhor, né? E existem produtos bons no mercado que nos ajudam. Só tem um pouco mais de atenção. Rui, sobre a questão de doenças, alguma em específico está preocupando mais nessa fase de desenvolvimento da soja? Eu diria que uma coisa que o produtor tem que pensar, assistência técnica, não só da cooperativa, as empresas parceiras, as faculdades, o instituto de pesquisa, aí sempre preconizo para você entrar na lavoura no pré-fechamento da cultura, né? Que você consegue atingir aquela folha baixeira, né? E a gente tem encontrado muita dificuldade nisso com o produtor. Eu acho que o investimento que você faz na lavoura é muito grande, né? E hoje, com a expectativa de preços altos, o custo do produto em grão, em sacas de soja, é muito baixo. E eu acho que nós não podemos desleixar, vamos dizer assim, né? Usando esse termo, que não... esse termo que poderia ser usado, né? Porque o produtor, na verdade, tem que cuidar, e aquilo ali é o ganha-pão dele, né? Então, se nós entrarmos, né, nesse estágio aí, no pré-fechamento, ou fechamento da cultura, com certeza nós vamos conseguir atingir as folhas baixeiras, vamos começar a proteger a planta de baixo para cima. E muitas vezes o número de aplicações que o produtor faz são o mesmo, ou 3 ou 4 aplicações, só o momento da entrada é importante. Se você faz 4 e entra mais tarde, tudo que você tem de pesquisa hoje você vai colher menos. Então, por que não entrar um pouquinho mais cedo, né? Existe uma resistência muito grande quanto a isso. O produtor usa os produtos indicados, né? Faz as misturas, né? A gente sempre recomenda um protetor juntamente com o fungicida, né? Mas há essa resistência da hora da entrada. Eu acho que isso é muito importante. Algumas lavouras já estão indo para o segundo tratamento, aquelas plantadas lá no início de novembro, né? Mas a grande maioria ainda do produtor, porque deu esse período, esse veranico de uns 15 dias, o produtor segurou um pouquinho, né, as aplicações, até porque as condições de aplicação eram muito ruins, né? Então, essa semana agora deve ser intensificar as aplicações. As pragas é uma coisa que chama atenção, porque a gente não tem visto muita praga. A lagarta, que é a nossa principal praga, que a gente sempre dá mais atenção, né? Você nota hoje algumas folhas raspadas, que é uma característica da lagarta falsa medideira, né? A gente tem observado no campo isso, lagartas pequenas, né? A soja praticamente fechando linha, né? Até algumas mais adiantadas, então nós não temos, assim, um ataque grande de lagartas, né? Anos secos, o que chama mais atenção é a questão de trips, que é trips e ácaro, que seriam pragas secundárias, mas na verdade nos últimos anos já não são mais pragas secundárias, né? Elas estão todo ano presentes na lavoura. Então, uma atenção especial agora, de repente na segunda aplicação de fungicida, já pensar num inseticida que vá controlar o trips, né? E usar um acaricida juntamente com as aplicações para começar o controle de ácaro, né? Porque o ácaro e o trips, na verdade, estão na lavoura. O nível de infestação ainda é baixo. Mas qualquer período de veranico que dá aí,
a praga explode, né? E ela causa prejuízo, né? Então, uma atenção especial para essas duas pragas aí. E doenças, Rui? Alguma doença preocupa em específico aí? Tem um registro de doença nessa fase da soja aí? Na questão de doenças, Roger, nem o ídio ainda a gente não tem visto nas lavouras, né? Mas a gente sempre procura trabalhar preventivamente, né? Preventivamente. O ídio é uma das primeiras doenças que aparece quando tem uma questão de clima um pouco mais seco, né? Mas com certeza a ferrugem já deve ter esporos por aí. A gente não viu nenhum relato ainda, mas é a condição de clima, né? O clima favoreceu, ela vai chegar aí, né? Então, se nós fizermos aplicações como a gente tem recomendado, no fechamento da linha, no pré-fechamento, nós vamos ter a planta protegida, né? Aí é só seguir um calendário, né? 15 dias, exagerando 17 dias, né? Nós temos que tratar a nossa soja. Aí nós vamos ter ela protegida, né? E se o clima continuar como vem sendo até agora, a gente não tem volumes excessivos de chuva, né? A gente tem a chuva bem reguladinha, até agora está bem tranquilo, né? As doenças vão aparecer e nós vamos ter a nossa lavoura protegida, com certeza. Rui, mais alguma outra recomendação que você pode deixar para o nosso produtor da região? Eu diria que a atenção, né? Atenção, fazer vistorias periódicas na lavoura, né? Uma coisa que a gente recomenda sempre junto com o nosso produtor, a cooperativa tem uma linha muito boa de micronutrientes, aminoácidos, que são produtos que vão nos dar um incremento na produção. E o custo é bem acessível. Então, acho que o produtor tem a lavoura boa, tem um clima favorável, tem um preço, uma expectativa boa de preço. Eu acho que vale a pena a gente investir ali meio saco de soja, em alguns casos, um tratamento um pouquinho mais completo, ou perto de um saco de soja, que o retorno vai ter. E a cooperativa tem esses produtos, o departamento técnico da cooperativa está aqui à disposição, tanto para auxiliar nesse sentido, como para fazer vistorias, para orientar o produtor, para levar informação para ele. Então, ele que utilize o departamento técnico, né? A gente está aqui para isso e, com certeza, a gente vai estar do lado dele, vai trabalhar com ele, sempre na expectativa de que ele tenha uma boa colheita. Nada de fazer exploração nenhuma, que o produtor aplique o produto e que tenha um retorno que ele vai esperar. Seria isso. Eu digo que o produtor fique atento, cuide das pragas e nos procure quando for necessário. Rui, eu ia te questionar sobre esse assunto, mas você já, na segunda pergunta, já falou a respeito das invasões. Você começou a falar de semente, me ocorreu algo aqui agora. Esse ano da safra passada, o produtor ele salvou muita semente, o número de sementes salvas foi bem menor em relação aos últimos anos? Na verdade, houve um incremento, né, Roger, de semente fiscalizada. Por que aconteceu isso? O produtor não conseguiu salvar semente de boa qualidade no ano passado, até por causa da estiagem, né? Não tinha uma semente de boa qualidade. Mas eu diria que tem um lado positivo disso, tá? Porque esse ano o produtor, a gente conversando com o produtor, a gente observa que muitos produtores já vão partir, a partir dessa próxima safra, para comprar semente fiscalizada. Ele começou a fazer o cálculo do custo que ele tem de ter uma semente de boa qualidade. Para produzir uma semente de boa qualidade, não é qualquer semente que tu vai colher, né? Tu tem que fazer um tratamento diferenciado, né? Você tem o custo de classificação, tem o custo de armazenagem, os nossos armazéns que o produtor tem não tem aquela condição de armazenagem que as sementeiras têm, na verdade, né? Então, tem muito a ver com o vigor da semente, né? A germinação. E muitos produtores já me falaram que vão, a partir da próxima safra, optar por semente fiscalizada. Então, a semente salva esse ano safra passada foi bem menor, justamente por causa disso, mas
Tem um lado positivo que o produtor começou a olhar de uma maneira diferente, né? Pensar de maneira diferente. E eu acho que ele vai ganhar nisso aí, porque mesmo que a gente faça um bom tratamento na propriedade para o produtor, o tratamento industrial é muito superior. Se você olhar semente tratada na propriedade, olhar semente tratada no tratamento industrial, é muito diferente, né? Você tem a quantidade de ativos, semente por semente igual, né? E aquilo que tu faz na propriedade, não. Então, a planta vai germinar com mais vigor, né? Já tem ali um enraizante que vai formar mais raiz, né? Então, existem inúmeras vantagens. E eu acho que para a próxima safra, nós vamos ter um incremento, assim, de semente fiscalizada, pelo que a gente pôde ver no campo esse ano. Essa participação do Rui Nicolini, gerente da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, falando acerca das lavouras em toda a região abrangida pela unidade da Cotrial do Pontão do Butiá.